O som tá bom aí, pessoal? Sim. Ótimo. Beleza, Nívia. Então é o seguinte, ó. Vamos falar aqui, dar um complemento de vetores hoje, tá? A gente precisa falar de algumas coisinhas de vetores ainda, tá? A gente falou aqui de 2 aulas de vetores, né? A primeira foi para definir o que é um vetor. A gente fez a definição de grandezas escalares e grandezas vetoriais na nossa primeira aula. E lá ainda na primeira aula, a gente chegou a já falar sobre soma de vetores, tá? Uma operação que é soma de vetores. Basicamente, a gente tratou a soma de vetores via, vocês vão lembrar bem, né? Via a regra do polígono. Confere? Foi via a regra do polígono aí que a gente fez o tratamento da soma de vetores, tá? Na segunda aula, a gente já ficou dedicado a fazer uma discussão mais interessante sobre soma de vetores, mas usando uma segunda regra para somar vetores. Vocês lembram qual é o nome da regra? Diga aí para mim, por favor. A gente fez a regra do polígono e qual a outra regra para somar vetores? Teorema de Pitágoras, não. Teorema de Pitágoras é uma regra para calcular... Isso, regra do... Exatamente, regra do paralelogramo, perfeitamente. Regra do paralelogramo. Boa. Então, a gente tem 2 táticas para somar vetores. Ou usa a regra do polígono, ou usa a regra do paralelogramo. Confere? A gente tem essas 2 táticas, tá? Existe ainda uma outra forma de você somar vetores, que é pela decomposição de vetores, que a gente vai poder ver aqui um pouquinho hoje, tá certo? Uma outra forma de você somar vetores, tá? A gente vai chegar, não sei se vai dar tempo de a gente fazer uma soma de vetores por decomposição, mas a gente vai usar isso bastante aí no próximo assunto, que é a lei de Newton, né? A gente vai fazer essa condição lá de somar vetores via decomposição deles, mas hoje, pelo menos, vai falar de decomposição de vetores, tá certo? Isso é um probleminha ali, uma lacunazinha que a gente vai falar dela aqui ainda hoje, tá? Certo? Então, existem, na verdade, 3 formas de você somar vetores. Regra do polígono, anota aí, ó, regra do paralelogramo ou via decomposição de vetores, usando as componentes de vetor. Vamos falar disso hoje, tá? Vamos falar disso aqui hoje, tá certo? Beleza? Então, basicamente, o professor falou muito de soma de vetores. Vocês vão concordar comigo, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando, eu posso, por exemplo, multiplicar vetores? Pode sim. Existe também a possibilidade de multiplicar vetores. Vocês podem pegar 2 vetores, multiplicá-los e obter, digamos, um vetor. Curioso isso, né? Mas a gente não vai falar disso no nível aqui da física básica. A gente não vai precisar falar disso aqui a nível da física básica, tá? Também é possível pegar 2 vetores e obter um número. Também dá para fazer isso, tá? São chamados produtos de vetores ou produtos vetoriais. Nós não vamos falar de produtos vetoriais nas aulas aqui, tá bom? Nessas aulas nós vamos falar disso por enquanto. Mas vamos falar aqui de um tipo de produto de multiplicação de vetores, não de vetores, mas um tipo de multiplicação que é essa aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Pelo menos no nível de física básica, torna-se importante falar da multiplicação de um vetor por um escalar. Galera, lembra o que quer dizer a palavra escalar? Escalar quer dizer o quê? Número. Tudo bem? Escalar quer dizer número. Então, esse tipo de multiplicação, sim, eu vou tratar com vocês aqui nessa aula de hoje, tá? Como é que eu pego um vetor e multiplico ele por um número? O que é que acontece quando a gente pega um vetor e multiplica por um número? É muito fácil, tá? É muito fácil. Isso aqui é um exemplo bem claro, essa equaçãozinha aqui, ó, vou dar um destaque nela aqui, ó. Equação bem clássica, né, que mostra, né, um exemplo, né, de multiplicação de um vetor por um escalar. Ó. Vocês estão vendo que aqui em cima da letra V, tem o que em cima da letra V ali? Olha lá, em cima da letra V, confere aí ou não? Tem uma setinha, não tem? Em cima da letra V, né? Quer dizer, então, que a letra V, né, o V é um vetor. Eu estou pegando o vetor e multiplicando por um número, que eu vou chamar de K. Então, isso a gente chama aqui, ó, de produto de um vetor por um escalar. Deixa eu colocar aqui os nomes. Ó. V é um vetor. V é vetor. K é o quê, galera? É um escalar ou número. Tá? Número ou escalar. E aí, quando você faz isso, você obtém um outro vetor. Se você pegar um vetor e multiplicar por um número, você obtém outro vetor, que é o chamado vetor W, que eu chamei aqui, né? É outro vetor. Na física, tem muitas equações da física que tem exatamente essa estrutura. De você pegar um número, basicamente vou colocar até melhor que um número, multiplicar por um vetor, aí você, na verdade, isso aqui dá outro vetor. Um vetor.
Um vetor que é um número vezes outro vetor, não é isso? Tá? É muito comum isso acontecer na física, tem muitas equações dessas. Dá um exemplo aí, professor. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo aqui? Massa vezes velocidade. Tudo bem? Massa vezes velocidade é uma grandeza que aparece muito na física. Foi o Isaac Newton que definiu essa grandeza. Ela recebe o nome de quantidade de movimento. Dá uma letra para ela aqui, ó, letra Qzão. Quantidade de movimento, tá? Veja aí que eu tenho exatamente a mesma estrutura que apareceu ali, ó. Um número, a massa é uma grandeza escalar, é um número, né? A massa de um objeto é um número, multiplicado pela velocidade, que é uma grandeza vetorial, é um vetor, né? Vetor velocidade. Aí você obtém o quê? Que é a quantidade de movimento. Vamos estudar isso na física 2, tá? Eu vou falar isso mais adiante, no próximo capítulo, né? Por exemplo, do peso, né? A gente fala de peso. Por exemplo, se eu pegar a gravidade e multiplicar pela massa, eu tenho o peso. São dois exemplos aí, ó. Gravidade é um vetor, multiplicado pela massa, obtém outro vetor, que a gente chama de vetor peso, é o nosso peso. Tá aí, ó. Então, são vários exemplos na física que vão aparecer isso. Um vetor multiplicado por um número, que dá outro vetor, tá? Então, a gente chama isso aqui, repito, ó, multiplicação de um vetor por um escalar. Tá certo? Tá? Antes de fazer aqui explicar como é que eu obtenho a multiplicação de um vetor por escalar, antes disso, os exemplos sempre são mais interessantes, né, para os estudantes. Eu tenho aqui dois exemplos aqui, ó. O x tem em cima da letra x uma setinha, então quer dizer que x é um vetor. Estou pegando esse vetor x e dizendo que ele é igual a 3 multiplicado por v. Se ligou aí, galera? O vetor é v e quem é o escalar? Quem é aquele escalar K que aparece aqui em cima? Quem é o escalar K? Aqui o K é como se fosse a massa, né? E quem é o nosso K aqui, na verdade? Alguém me diz aí? O K vai ser quem? 3. Beleza, Fernando. O K é igual a 3. Certo? O K é o escalar. E aqui embaixo, quem é o K aqui é quanto? O nosso K vale quanto aqui? Comparando essa fórmula de cima, com essa equação aqui mais geral, com essa de baixo. Quem é o K agora aqui embaixo? É quanto? Galera, disse aí? -2. -2, beleza. Estou acompanhando agora aqui no chat. Tá? No chat aí, estou vendo vocês falarem aí. 3 e -2. Beleza, galera? Então, aqui eu tenho o K. Então, olha só a diferença do K de cima para o K de baixo. O K de cima é um número positivo, vale 3. E o K de baixo é um número negativo, que vale -2. Então, pode na física eu pegar uma grandeza, multiplicar por um número, uma grandeza vetorial, tipo um vetor, e multiplicar por um número positivo? Pode. E posso também multiplicar por um número negativo? Também pode, tá? Agora tem uma diferença. Vamos lá ver essa diferença aqui, ó. É o seguinte, ó. O vetor W, vou aqui, ó. O produto de um número real K por um vetor V é um outro vetor W. Tudo bem. Indicado pela expressão W igual a KV. Com as seguintes características. Olha só, o vetor W, ele tem as seguintes características. Primeiramente, a direção dele. A direção de W é a mesma de V. A direção de W é a mesma de V. Então, no exemplo aqui, fica bem claro. Qual é a direção de V aqui? V tem direção o quê? Horizontal. Inclusive, já antecipando, ele tem direção horizontal. E o sentido dele? O sentido dele é da esquerda para a direita. V aponta da esquerda para a direita, não é isso? Na minha tela aqui, no meu sentido, é isso, né? Ele aponta da esquerda para a direita o vetor V, né? Então, tem a direção e o sentido. Pois é, o W, que é resultado do produto de V por um número, também vai ter a mesma direção, tá? Sentido de W, pois é, o sentido de W vai ser o mesmo de V se K for positivo. Se eu pegar V e multiplicar por um número positivo, W vai ter o mesmo sentido. Mas se K for negativo, o W, o vetor W, vai ter o sentido oposto de V, ou seja, vai ter uma inversão de sentido, tudo bem? Se eu pegar um vetor, multiplicar por um número negativo, eu acabo o quê? Produzindo uma inversão de sentido. Vai ficar claro aqui no exemplo, tá? Vai ficar claro no exemplo, beleza? E o módulo, para finalizar o módulo. O módulo, que é o valor de W, é o valor do módulo de K, aquele valor absoluto, o valor positivo dele, né? Você retira o sinal, né? O módulo é isso, né? Retirar o sinal de um número, vezes o módulo de V, que é o valor de V, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui bem claro, ó. Aqui é o vetor V, como vocês já viram, né? Vetor V, ele é horizontal, aponta da esquerda para a direita, e aqui eu não sei o módulo dele, mas eu tenho uma escala, confere ou não? Essa escala aqui
vai me ajudar a beça saber o valor de V. O meu aplicativo aqui tem uma vantagem, ele parece quadriculado, confere ou não? Por ele ser quadriculado, eu posso fazer uma escala e determinar o tamanho de V, que é o módulo de V, né? O valor de V. Então, vamos aqui comigo me ajudar? Quantos quadradinhos vai ter ali o módulo de V? Me digam aí, por favor. Já vai em 2, né? 3. Beleza? Valeu, Giovana. Giovana já disse ali. Tem 4 quadradinhos. Então, quer dizer que o módulo de V, ele vai ser igual a 4 unidades, é isso? O módulo de V é igual a 4 unidades. Ou, se você preferir, né? Ou V é igual a 4. De forma mais simples, né? Tá bom? Pode usar uma opção ou outra, é isso, tá? Beleza, então eu já tenho o valor de V. Eu tenho o valor de V, tenho a direção dele e o sentido. Agora eu quero saber quem vai ser o vetor X e quem vai ser o vetor Y. Vamos começar com X, que é 3V. 3V é como se, na verdade, eu pegasse o V uma vez, outra vez e mais outra vez. 3 vezes seguidas. Eu colocasse esse vetor V numa sequência de 3 vezes. Tá? Vou colocar 1, 2, né? E 3. Então, se eu fizer essa sequência aí, ó, com o vetor V, tá? Isso aqui é um V, vamos colocar aqui, né? Aqui é o V, que é V, V e V. São 3 vetores V aí, que claramente, se a gente contabilizar, equivale, né? Claramente é o quê? Ao 3V, não é isso? Equivale ao 3V. Tá? Deixa eu botar isso aqui mais embaixo. Bora lá. Então, tá ali, ó, o vetor X, vou colocar ele numa cor vermelha para vocês, tá bom? E o vetor X vai ser esse vetorzinho aqui, ó, o maior de todos, ó. Né? Esse é o vetor X, ó. Ele vale 3V, né? Como se fosse aí. E olha só que ele obedece. Ele obedece também o sentido, né? Ele obedece o sentido aí. Tá? Ele obedece o sentido, o vetor X aqui, ó. Ele obedece o sentido que é exatamente o mesmo sentido de V. Esse é o vetor X, ó. Ele vale 3V. Confere aí, galera. Mesma direção, horizontal, mesmo sentido, que é da esquerda para a direita, e o tamanho dele. Qual o tamanho desse nosso X? Pois é. Aí a regra é essa aqui, ó. Você vai pegar essa aqui, ó. O tamanho de X, você vai pegar o tamanho de V e multiplicar por quanto? Pelo número, que é 3. Então, o módulo de X, ó. Vou fazer a continha aqui. O módulo de X é 3 vezes o módulo de V. Ou seja, vai ser 3 vezes V, que tem tamanho 4, né? O módulo de X vai ser igual a quanto? A 12 unidades. Bem, pessoal? Então, a gente pode fazer muito isso, né? Boa, Giovana, 12 unidades. Perfeito. Não é? Agora eu quero ver o valor, o vetor Y. Esse vetor Y aqui que vem tem um detalhe. Ó. Qual é o detalhe no vetor Y? Alguém me diz aí? Onde está o detalhe no vetor Y? O sinal que aparece na frente, ó, o número que aparece na frente, tem um sinal negativo. Exatamente. Aí o que aconteceu? O Y, ele vai ter tamanho 2 vezes de V, vai ser o dobro do tamanho de V, certo? Vou colocar 2V aí, mas sendo que ele vai apontar, ao invés de ir para a direita, o vetor Y vai apontar para a esquerda, tá? Ele vai ter o dobro do tamanho de V. Vai ter o dobro do tamanho de V. Se colocar aqui, ó, na escalinha, né? Na nossa escala aqui, ó. Pronto, vou até colocar aqui, ó. Pronto, exatamente. Ele tem o dobro do tamanho de V, mas sendo que ele aponta para a esquerda. Esse é o vetor Y. Olha aí. Vetor Y igual a menos 2V. Tá bom? Esse é o vetor Y. E o tamanho de Y? O tamanho de Y aí, ó. Quem me diz o tamanho de Y? O valor dele. Aí como é que eu calculo? Aí tem que ter o cuidado. Que o módulo de um vetor não pode ser negativo. Quando a gente fala módulo, aqui a gente está dizendo o tamanho. O tamanho do vetor não pode ser negativo. Então você vai fazer assim, ó. Módulo de Y vai ser o módulo de menos 2, ou seja, você vai pegar aquele menos 2, colocar ele em valor absoluto, o valor positivo, vezes o módulo de V. Então, esse vai ser o tamanho de Y, ou seja, 2 vezes o tamanho de V, que é 4, né? Resultado, o módulo de Y vai ser igual a quanto? A 8 unidades, que é o dobro de V. Fechou? Fácil, difícil? Tranquilidade aí, galera? Ou seja, olha a dica. Pegou um vetor, multiplicou por um número positivo, o resultado é que eles vão ter mesma direção e mesmo sentido. Multiplicou ele por um número negativo, eles vão ter o quê? Sentidos opostos. Tranquilo? Beleza, Fernando? Vamos lá. Falando nisso aí, a gente vai aproveitar isso e definir o que a gente chama de vetores opostos, tá? Vetores opostos é uma coisa que também torna-se interessante para a gente aqui, ó. Que a gente chama de vetores opostos, tá? Vetores opostos, por definição, é bem simples. São vetores com mesma direção,
e módulo, tem mesma direção e módulo, tá? Ou seja, o módulo é o tamanho do vetor, né? O tamanho do vetor é o mesmo, tá? Então, eles têm mesmo tamanho, né? Ou intensidade, mas eles têm sentidos opostos, tá? É muito comum na matemática falar de uma coisa oposta, né? Um oposto na matemática, tipo menos A, né? Na matemática, menos A, né? Quer dizer o quê? Menos A é igual a menos 1 vezes A, né? Uma coisa que tem um sinal na frente, na verdade, é que você está pegando ela, multiplicando ela por um sinal de menos, quer dizer que você está multiplicando aquele número por menos 1, né? Tá? Tipo 3 e menos 3, né? Eu coloquei com a reta 3, ó, eu coloquei o 0, né? O 1, o 2 e o 3. E aqui eu coloquei o menos 1, menos 2 e o menos 3, né? O menos 3, na verdade, o menos 3 é o quê? É o 3 multiplicado por menos 1, né? É isso, né? Bom, também eu posso ter um vetor oposto que eu vou chamar de menos V. O que é esse menos V? Esse menos V é o vetor V multiplicado por menos 1. Tudo bem? O menos V é o vetor V multiplicado por menos 1. No final de mais, né? Esse menos, eu interpretei ele como sendo menos 1, tá? E a gente acabou de ver o seguinte, esse menos 1 aqui, o módulo dele é 1. O tamanho dele é 1, né? O módulo dele é 1. Mas, como eu estou pegando o vetor V e multiplicando por menos 1, acaba que, na verdade, esse menos V vai ter uma inversão de quê? Uma inversão de sentido. Então, ó, se, por exemplo, aqui eu tenho um vetor V, esse vetor V ele tem um vetor inclinado, né, apontando para cima, o vetor menos V, ele é inclinado, mas aponta para baixo. Show de bola? Certo? Tá? É isso, né? Outro exemplo aqui, eu pego um vetor A. O vetor A está aqui, ó, vetor A. Horizontal para a direita. Tem um vetor menos A. Vetor menos A, ó, vai ser o quê? Horizontal para onde? Para a esquerda. Tem outro exemplo? Um vetor B. Um vetor B vertical para cima. Digamos que o vetor B ele é vertical para cima. Quem vai ser o vetor menos B? Vai ser o quê, galera? Vai ser vertical para onde? Para baixo. O vetor menos B vai ser vertical para baixo. Então, vetores opostos é isso. São vetores que têm... É um par de vetores que têm mesma direção, são paralelos, né? Eles são paralelos, têm mesma direção, são paralelos. Tem mesmo tamanho, vocês podem ver aqui que eles têm mesmo tamanho, né? As figuras mostram isso, né? Que eles têm mesmo tamanho aí, né? Não tem nenhum vetor maior do que o outro. Tá? São vetores de mesmo tamanho. Tá? São todos aí vetores de mesmo tamanho. São vetores que também têm, mas no caso eles têm mesmo tamanho, né? Tem mesma direção, mesmo tamanho, mas eles têm o quê? Sentidos contrários. Contrários, não é isso? Então são vetores que têm sentidos opostos, tá? Beleza? Então esse tamanho aqui é igual a esse, tá? Ou seja, eu posso escrever assim, professor, que o módulo de menos V é igual ao módulo de V? Pode, demais, ó. É que nem você faz com os números, por exemplo, né? Com os números você fazia isso antes, ó. Por exemplo, aqui tem o 3. E aqui, ó, qual é a distância de menos 3 ao 0? Esse aqui é o módulo de menos 3, ó. Que é o 3. Vocês sabiam o que é isso? Vocês sabiam que módulo quer dizer distância até o 0? É verdade, ó. O módulo de menos 3, do número menos 3, é 3. É o valor absoluto dele, né? Quer dizer que a distância dele é até o 0. E o módulo de mais 3 também é 3, que é a distância dele até o 0, tá? O módulo de um vetor é o tamanho do vetor. Então, esses vetores opostos, eles acabam tendo módulos iguais, ou seja, tamanhos iguais. Beleza, galera? Tudo bem? Ok, galera. Valeu aí, então. Vamos lá. Vamos usar, então, agora, esses vetores opostos para a gente fazer a chamada diferença de vetores, tá? Eu não vou usar muito isso agora nessa unidade, tá? Essa coisa de diferentes vetores. Acho que não vai aparecer muito, tá? Mas, em algum momento aí na física, vocês vão precisar. Então, eu vou dar uma cancha aqui, tá? Uma canchazinha, que é uma dica, né? Para fazer a subtração de vetores, tá? Mas é muito fácil subtrair vetores, não tem muito mistério não, viu, pessoal? Porque vocês já aprenderam a somar, não foi? A gente já sabe somar vetores. Regra do polígono, regra do paralelogramo. Então, já temos técnicas para fazer soma de vetores. Mas a gente não tem ainda uma tática, para fazer subtração, diferença de vetores. Mas vem comigo aqui, ó. Se você quiser subtrair 4 de 3,
4 menos 3, lá na matemática, não é a mesma coisa que somar 4 com o oposto de menos 3 ou não? Não é a mesma coisa? Né? Na matemática, a gente faz muito isso, né? Eu quero subtrair. Subtrair, na verdade, é somar um número com o oposto daquele outro, não é isso? Confere aí, galera. Alguma dúvida nisso? Repete aí rapidinho, por favor, professor. Sim, repete sim. Repete sim, claro, com certeza. Ó. Digamos que você quer subtrair. Digamos que você quer fazer o contrário aqui. Ó. Você quer fazer 4 e somar 4 com menos 3. Isso, na verdade, somar 4 com menos 3 é a mesma coisa que subtrair 4 de 3, né? Porque tem aquele jogo de sinal, né? O mais com menos dá o quê? Mais com menos dá menos. Exatamente. É isso aí? Então, subtrair é a mesma coisa que somar com o oposto. Confere ou não? Né? Sim. Né? Somar com o número oposto. Então, na verdade, professor, aquela subtração que você quer fazer, você não precisa, então, inventar a roda. Porque, na verdade, a subtração de B com A é, na verdade, a soma de B com o oposto do vetor A. Confere ou não, galera? Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B. A gente aprendeu a somar esses vetores pela chamada regra do paralelogramo. A gente aprendeu a somar esses vetores pela regra do paralelogramo. Mas agora eu não quero somar, eu quero aqui, ó, subtrair o vetor B do vetor A. Eu quero fazer uma diferença desses vetores. Não tem mistério. O que você vai fazer simplesmente? Você vai pegar o vetor A e vai obter, primeiramente, o oposto dele, que é esse vetor C aqui, ó. Né? Como se fosse um vetor C. Então, você vai pegar o vetor A e vai fazer o oposto dele. Se A aponta para a direita, para onde vai apontar o vetor menos A, galera? Vai apontar para onde? O vetor menos A para a esquerda. É isso? Perfeito, né? Então, ao invés de fazer, para obter o vetor diferença, ao invés de fazer, pegar o vetor diferença e aprender uma regra nova para aprender a fazer diferença de vetores, olha como é simples. Você pega o B, repete o B e soma com o oposto de A. O oposto de A está apontando para a esquerda. Então, vamos aqui fazer o mesmo truque para somar vetores. Tá? Vamos pegar o mesmo truque aqui para somar vetores. Eu vou pegar, colocar eles com origens coincidentes. Tá? Vou pegar os vetores aqui e colocar com origens coincidentes. Pode ser, galera? Então, tá lá os vetores com origens coincidentes. Né? Então, esse vetor aqui é o vetor menos A. Né? É o vetor menos A. E eu vou somar, ó, preste bem atenção, ó, vou somar o B com menos A. Tá? Como é que a gente soma vetores pela regra do paralelogramo? Vamos lembrar aí. Como é que somos vetores pela regra do paralelogramo? O que é que eu tenho que fazer com vetores para somá-los pela regra do paralelogramo? O nome já diz, né? Eu tenho que construir o quê? Construir um paralelogramo com aqueles vetores. Confere? Tá? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar, traçar aqui uma reta paralela a menos A e vou traçar uma reta paralela a B. Tá? Vou traçar aqui uma reta paralela aos vetores. Por que eu peguei o menos A, professor, e não pegou o A? Exatamente porque eu peguei o menos A e não peguei o A. Exatamente porque eu quero somar esse cara, que é o B, que está aqui, ó, o vetor B, com o vetor, quero somar, ó, com o vetor menos A, que aponta para a esquerda. Ó, isso aí, ó. Eu quero somar esse com esse. Então, já construí o meu paralelogramo, né? Como a gente tinha feito das outras aulas, na última aula, né? Tá? E agora eu vou pegar o vetor soma desses dois e lembrar que o vetor soma desse B com menos A é exatamente o vetor que vai na diagonal do paralelogramo. Então, ou seja, vou desenhar aqui, ó, o vetor que vai na diagonal do paralelogramo, não é isso? Formado por eles, ó. Então, esse aqui, ó, é essa soma de B. Simplesmente você somou B. Simplesmente você somou B com menos A. Somou B com menos A, ó. B mais menos A. Essa soma, alguém pode dizer, esse é o vetor S, professor. Não, é o vetor S que a gente vai chamar de desão, de diferença, tá? É o vetor diferença aqui, ó. Tá, beleza? Então, não precisa aprender nenhuma regra nova para fazer subtração de vetores. Não tem nenhuma regra necessária, tudo bem? Não precisa fazer nenhuma regra necessária, tá?
Onde é, professor, que vai aparecer em algum momento aí das aulas de física a necessidade de fazer subtração de vetores? Vou dar um exemplo. Um exemplo aqui. Lembra da aceleração? Vocês lembram para mim a fórmula da aceleração? O que é aceleração? O quê? É variação de velocidade sobre intervalo de tempo, não é isso? Né? Vocês também lembram que variação de velocidade é o que, na verdade? É velocidade final menos velocidade o quê? Inicial, não é? Tá? Então, é por isso que a gente precisa aprender a somar vetores, porque, na verdade, um exemplo, né? A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, essa diferença de vetores também é uma grandeza vetorial. E a aceleração também é uma grandeza vetorial, por nesse sentido, não é isso? O tempo, claramente, o tempo é uma grandeza escalar, não é isso? O tempo é uma grandeza escalar, não é? Então, no frigir dos ovos, eu preciso, sim, muitas vezes, quiser obter a variação do vetor velocidade, eu vou precisar, sim, né, para obter a variação do vetor velocidade, usar essas técnicas, né, de subtração de vetores. Mas aí você simplesmente, a primeira regra é essa, é pegar, subtrair um vetor de outro, é pegar o primeiro e somar com o oposto do segundo, tudo bem? Mas eu vou dar uma regrinha também boa aqui, né, dar um bizu aqui para vocês. Vou dar um bizuzinho aqui para vocês. Veja, eu poderia pegar esse vetor B, o vetor A, repetir aqui embaixo. Vou repetir o vetor B, o vetor A aqui embaixo, tá? Nessa figurinha aqui, ó. Ah, faltou aqui. Peraí, pega tudo aí, professor. Eu vou repetir o vetor B, o vetor A, nessa figurinha aqui embaixo. Para não ficar muito carregada. Pronto, aqui tá bom. Deixa eu pegar, mudar de lado aqui, vai ficar melhor ainda. Vou dar uma organizada aqui nesse slide, olha lá. Pronto, melhorou. Olha lá. Eita, faltou o A. Tem A. Pronto, chegou. Olha lá, eu peguei o vetor B, voltei a colocar essa figurinha que está aqui, o B dessa posição, o A aqui, né? Exatamente eles com origens coincidentes, né? A mesma origem, é onde não tem a seta, tá? E o vetor Dzão, vou ter que trocar aqui a cor para ficar melhor para vocês, para não ter confusão de cores, tá? Esse aqui eu deixo azul, pronto. Só uma questão didática aí, o professor mudou a cor, não fez nada demais, tá? Olha só, o vetor Dzão, que é o vetor vermelho, ele aparece aqui, né? Eu podia fazer melhor, não precisava mudar essa cor, não. Mudaria essa aqui, né? Melhor ainda, professor. Mudar essa aqui, tá? Pronto, aí. Aqui eu vou deixar esse assim dessa cor. Pronto, tomei a cor aqui, né? Vamos lá. Eu peguei o vetor A e B, que são os pretos, eu coloquei eles aqui, ó, juntinhos, tá? Coloquei o vetor A e B juntinhos, tá? Vetor A e B juntinhos, coladinhos e com origens coincidentes, tá? Se eu pegar o vetor Dzão e transportá-lo aqui, ó, posso fazer isso, ó, transporta ele aqui, ó. Eu estou fazendo com o meu mouse aqui, ó, transportei o vetor Dzão, não vai dar exatamente na mesma posição, mas eu posso transportá-lo ali, ó, tá? E eu vou colocar ele ali, ó, beleza? Ficou legal, porque ele fechou um triângulozinho com os vetores A e B, né? Tá? Eu poderia fazer isso. Na verdade, você poderia também fazer o contrário, né? Para falar a verdade. Você poderia pegar aqui, ó, fechar um paralelogramo. Pela disposição, dá para ver bem isso, ó, né? Com A e B, você fazia sempre isso, né? Para somar os vetores, ó, você pegava o A, somava com B, você fazia isso, eu construía um paralelogramo, né? Você fazia exatamente isso para somar vetores, ó. E esse vetor laranja, se vocês vão lembrar comigo aqui, ó, ele é o vetor soma. O vetor laranja é o vetor soma. O vetor laranja é o A mais B. É isso que a gente aprendeu na última aula, né? O vetor soma é a diagonal do paralelogramo que tem A e B como lados desse paralelogramo, né? Mas olha só o que apareceu aqui, esse vetor azul. Comparando com aquela figura ali anterior, o vetor azul, quem é, galera? O vetor azul é o vetor diferença. Então, enquanto a soma é uma diagonal, o vetor diferença também é outra diagonal. Curiosamente, né? O vetor diferença também é uma diagonal. Ele que é outra diagonal, né? Porque um paralelogramo tem duas diagonais, né? Ele é outra diagonal. Tá certo? É outra diagonal aí. Então, que legal. Então, se eu tiver dois vetores com origens coincidentes, como mostra a figura aqui, ó, o vetor A e o vetor B vão ser lados de um paralelogramo e as diagonais, uma delas é a soma, aquela que vai no meio, né? Digamos ali intermediária, uma é a soma e o outro é o vetor diferença.
Agora, veja que coisa curiosa, né? Porque o vetor diferença, ele vai da ponta de A para a ponta de B. Curiosamente isso aí, né? Tem como memorizar isso, professor, pensar nisso aí? Porque o vetor diferença vai da ponta de A para a ponta de B e não da ponta de B para a ponta de A. Porque ele tem esse sentido aqui e não o contrário. Vamos explicar isso agora. Ó, tem uma justificativa muito legal para você nunca esquecer isso. Ó. Pensa no deslocamento, aquele delta x. É x final menos x o quê? Inicial, né? Tá? Esse vetor diferença, ele lembra bastante isso, né? Ele lembra bastante isso aqui, ó. Vetor diferença lembra muito isso, né? O x inicial, galera, o que é que a gente chama de x inicial? É a posição inicial, né? E o x final é a posição final. Então, é como se ele saísse ó, da posição A, dessa ponta aqui, ó, da posição A. É como se uma pessoa caminhasse da ponta A para a ponta B. Para a ponta de B, que é a posição B. Então, é exatamente isso. Ó. O A, ele representa uma posição inicial, de onde ele sai, e o B representa o que? Uma posição final, de onde ele chega, não é isso? A gente pode chamar isso até de vetor de deslocamento, né? Digamos assim, não é isso? Então, uma forma de lembrar isso é pensar no vetor deslocamento. Show de bola? Tranquilo aí, galera? Beleza? Tá? Fica assim essa dica aí, né? Deixa eu apagar essa parte, não precisa. Bora lá. Agora, deixa eu fazer mais uma coisinha com vocês aqui. Como é que eu calculo? Vamos lá. E como é que eu vou calcular? Aqui, ó, essa figura tá legal. Como é que eu vou calcular o módulo do vetor diferença? Beleza. Para calcular o módulo do vetor soma, vocês lembram comigo que a gente usa a chamada o quê? Lei dos cossenos, é isso? Lei dos cossenos. Tá? Para calcular o módulo do vetor diferença, não é diferente. Você também vai usar a lei dos cossenos. Agora você vai usar aquela lei dos cossenos da matemática. Porque olha que curioso. O D, nesse triângulo amarelo aí, ó, o Dzão, ele é o lado oposto a θ. O Dzão é o lado oposto a θ. Então, se você fosse usar aquela lei dos cossenos que a gente aprende na matemática, cabe aqui bonitinho. O D quadrado é o A quadrado mais B quadrado, que são os lados do triângulo, os outros dois lados do triângulo, né? Os lados adjacentes ao ângulo θ, né? Os lados que o ângulo θ estão sendo formados por esses lados aí, então vai ficar Dzão quadrado igual a quadrado mais B quadrado menos 2AB, cosseno do ângulo entre eles, né? Exatamente aquela lei dos cossenos que a gente usa na matemática. Vamos embora, vamos seguir então. Vamos aprender aqui, ó, a fazer a decomposição de vetores. Vamos embora. Vamos lá que tá ficando show aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Decomposição de vetores. É o seguinte. Digamos que você quer pegar... Eu vou fazer esses exemplos bobos, né? Vocês vão ficar rindo de mim. Mas olha só. Digamos que eu tenho o número 5. Posso pegar o número 5 aqui, ó, e dizer que 5 é 3 mais 2. Não posso, não? Dizer que 5 é 3 mais 2. Né? Isso aqui no frigir dos ovos é uma decomposição, né? Uma separação. Você pegou o número 5 e divide o número 5 em dois números, né? 5 mais 2, tá? Com vetores também dá para fazer isso, porque a gente sabe somar vetores, quer pegar dois vetores e somar para obter um vetor. A gente faz muito isso, né? Soma de vetores. Pega dois vetores, soma e dá um terceiro vetor, que é o vetor soma, né? A gente faz isso. Pega A mais B, dá o vetor S. Aqui, eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar já um vetor. Olha que coisa estranha, né? Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz com 5. Eu quero pegar um vetor, que é o vetor A, e eu quero dividir, né, separar, decompor, né, esse vetor em duas partes. Uma parte que fica ao longo do eixo X, tá? E outra parte que fica ao longo do eixo Y. Eu já me antecipei e já coloquei aqui uma linha pontilhada que lembra um retângulo. Confere ou não? Não é? Eu quero pegar esse vetor e decompô-lo em dois outros vetores que vão ser perpendiculares. Um ao longo do eixo X e outro ao longo do eixo Y. Né? Porque nota que X e Y formam 90 graus entre eles. Né? Aqui é horizontal e aqui é vertical. Isso aqui forma 90 graus. Né? Não tenha dúvida disso. Tá? São direções perpendiculares aí, não é isso? Direções perpendiculares. Então, ó, eu tenho duas direções perpendiculares, tá?
E aí eu quero, na verdade, ó, escrever esse vetor A uma soma de dois vetores que eu vou chamar de AX e AY. Show de bola? Beleza? Isso é muito fácil fazer. É só você pensar no seguinte, ó, imagine que o vetor A, eu gosto muito desse exemplo, que é didático, né, digamos aí. Imagine que o vetor A é uma escada. Imagine que isso aqui é uma escada inclinada, apoiada na parede. Se aqui tivesse uma lâmpada em cima, se a gente tivesse uma lâmpada aqui em cima, uma lâmpada grande e tudo mais, né? Embaixo da escada ia ficar uma sombra, uma projeção. Uma sombra é isso, uma projeção. Então eu posso pegar aqui, ó, e desenhar essa projeção de A, né? Desenhar essa projeção de A ao longo do eixo X, ó. Projetei aqui, ó, o A ao longo do eixo X. Sabe quem é esse? Esse aqui, ó, vocês vão conhecer hoje, ó, é o vetor AX. AX é a componente de A ao longo do eixo X. Show? Eu posso fazer a mesma coisa e colocar uma lâmpada aqui, ó, onde está essa seta balançando, e essa lâmpada formar uma sombra nessa parede. Aí eu vou ter a projeção de A ao longo do eixo Y. Vou projetar o vetor A ao longo do eixo Y. Tá? Se eu projetar o vetor A ao longo do eixo Y, eu vou ter um vetor que vou dar um nome para ele, tá? De AY. Pode ser ou não? O AY. Esse vetor, vou dar o nome aqui, ó, de AY. Beleza? Então, olha só, galera. AX e AY são o que eu vou chamar de componentes. Ó, os vetores AX e AY são as componentes vetoriais de A. E, de fato, pela regra do paralelogramo, AY e AX estão formando um paralelogramo que, inclusive, é um retângulo, né? É um paralelogramo que tem ângulos todos iguais a 90 graus, né? Um retângulo, tá? Os lados são paralelos e, na verdade, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse aqui, é um retângulo que a gente desenhou aqui, ó, e esse retângulo tem o AY e o AX como lados. E olha lá quem está na diagonal, ó. Quem está na diagonal do retângulo? O vetor A. Então, se a gente lembrar da soma de vetores, de fato, o vetor A é a soma do vetor AX com o vetor o quê? AY. Então, é muito fácil você decompor um vetor em direções ortogonais, direções perpendiculares. Porque aquelas componentes do vetor vão estar nos lados de um retângulo, onde o vetor A é diagonal daquele retângulo. Show de bola? Dúvidas? Olha só. O vetor A vai ser o seguinte, o vetor A, uma forma bem simples de você pegar, decompor um vetor, é primeiramente pegar o vetor A e desenhar ao redor dele um retângulo. Um retângulo, na verdade, em que esse retângulo, os lados vão estar direcionados, ao longo dos eixos X e Y. Muito comumente, as direções são a direção horizontal e vertical, tá, pessoal? Geralmente é isso. A gente decompõe um vetor na direção horizontal e na direção vertical. Aí o que você vai fazer? É como se fosse muito aqui. Sabe o que está lembrando isso aqui? Não lembra isso aí, sistemas de coordenadas, não? Lembra ou não lembra sistema de coordenadas? Como se tivesse aqui um ponto. Então, aqui um ponto, né? Tem um ponto P, né? Aí você tem o quê? Nesse ponto P, como se você tivesse um ponto P aqui, ó, e você tivesse exatamente as coordenadas. A coordenada X e a coordenada Y. Não é assim que a gente faz, né? Para determinar isso, né? Coordenadas do sistema de coordenadas, né? X, Y. Então, é exatamente isso aqui, ó. Então, essa parte horizontal, essa projeção, essa sombra do vetor A na direção horizontal é o vetor AX, e a sombra do vetor A na direção vertical é o vetor AY. E olha só, tem um retângulo aqui, ó. Tem esse retângulo aqui, ó. O AY e o AX são lados do retângulo. E o vetor A é a diagonal do retângulo. Se a gente lembra de soma de vetores, ó, fica muito claro isso. Ó. Se a gente lembra de soma de vetores, é como se o A fosse a soma de um vetor Azão com um vetor Bzão. Não é verdade? Soma de vetores é assim, não é isso, né?
O vetor soma é a diagonal do paralelogramo. No entanto, o paralelogramo aqui é mais interessante ainda. Ó. Ele é um retângulo. Show de bola? Vamos fazer aqui do lado. Vem cá. Pode falar, diga aí, manda as ordens. Vou fazer outro exemplo. Mas por que ele está elevado ao quadrado? Ah, calma lá. Você já viu aqui o chamado o quê? Isso aqui é a soma, né? Então, opa, meu amigo já tá ligado isso aqui. Essa aqui é uma soma vetorial. Vamos lá, agora a segunda parte. Como é que eu relaciono o valor de A, que é o módulo de A, com o valor de AX e o valor de AY? Agora, isso aqui vem o chamado o quê? Teorema de Pitágoras. Olha só comigo aqui, ó. Eu vou pintar aqui um triângulo retângulo para me ajudar aqui, ó. Vou pintar esse triângulo retângulo aqui. Me ajuda aí. Vou pintar aqui rapidinho esse triângulo retângulo. Olha lá. Veja lá. Ele é retângulo, né, pessoal? Porque a linha vertical é perpendicular claramente à linha horizontal, né? É um triângulo retângulo. Confere? Nesse triângulo retângulo que eu estou pintando aí, me digam aí quem são os catetos. Quem são os catetos? Alguém consegue identificar para mim quem são os catetos? E aí? Um cateto aqui, ó, é esse comprimento, não é isso? Opa, ficou errado aqui, ó. Agora vai. Olha lá, um cateto, esse comprimentozinho aqui, ó. Que comprimento é esse? Alguém diz para mim ou não? Não é o mesmo tamanho do vetor AY ou não? Isso, Giovana já disse aqui, ó. Esse cateto na vertical é o AY. E esse cateto na horizontal tem o mesmo tamanho, claramente, né? Estou colocando aqui de rosa, é o AX. Os catetos, né, são AY e AX. E quem é a hipotenusa? Boa, Gustavo. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa É o A, né? é o A, perfeitamente. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para relacionar os módulos. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Show de bola ou não? Teorema de Pitágoras. Então, além de você ver a diferença, ó, aí o aluno confunde aqui às vezes. Ele olha para essa fórmula e diz, estranho, aqui ele está dizendo que A é igual a X mais a Y. E aqui embaixo ele está dizendo que A quadrado é igual a X quadrado mais a Y quadrado. O cara vai dizer, pô, como é que pode o A ser uma coisa, uma expressão e outra? Olha a diferença nas duas expressões. Aqui em cima do A tem uma seta. Então, isso aqui é uma expressão vetorial. Eu estou dizendo que o vetor A é a soma das suas componentes, a X e a Y. Show de bola? Isso é vetorialmente falando. Mas em módulo, os valores deles são relacionados via o quê? Via o teorema de Pitágoras. Já que esse triângulo amarelo, né, é um triângulo o quê? Um triângulo retângulo. Show de bola? Então, seguinte, galera, ó, aqui de novo tá exatamente aquele triângulo retângulo que eu desenhei, tá bom? E aí, eu lembro que no começo do desenho, eu coloquei que o vetor A, ele forma um ângulo θ com horizontal. Então, é dado, além do tamanho de A, digamos, é dado também que ângulo esse θ forma com horizontal. Também é dado isso, tá? Então, olha só que eu estou chamando a atenção. Como é que eu posso saber o valor de A, X e o valor de AY? Vamos dar um exemplo numérico? Pode ser ou não? Um exemplo numérico. Digamos que A tem tamanho igual a 10 metros. Pode ser não. A tem 10 metros. É um vetor de tamanho 10 metros. E o ângulo θ, ele vale 37 graus. Pode ser não? Show de bola? Porque aqui aproximadamente 37 graus, tá? A pergunta que eu quero fazer para vocês aí, ó. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Qual vai ser o tamanho do vetor AY e qual vai ser o tamanho do vetor quê? AX? Show de bola ou não? Professor, isso é moleza, porque a gente já sabe as chamadas relações métricas, né? Relações trigonométricas do triângulo retângulo. Né? A gente já sabe usar, por exemplo, o quê? Seno e cosseno. Sabe ou não sabe? E quando eu olho para aquele triângulo ali, amarelo, que você desenhou, eu vejo o seguinte, ó, que o AY é um cateto, né? Esse lado aqui, que tem tamanho AY, é um dos catetos. Ele tem um tamanho de AY, é um dos catetos. E é um cateto oposto a θ. E o AX, que é outro cateto, é um cateto que ao lado de θ. Quando a gente fala cateto ao lado, a gente está falando, na verdade, que é chamado o quê? Cateto que adjacente, não é isso? Dá um nome aqui, ó. Cateto oposto, né? E cateto adjacente a θ, né? A θ, no caso, né?
E aqui cateto, é o cateto aqui, ó, adjacente a teta. E aí, quando a gente aprende trigonometria, a gente usa, por exemplo, o que? Os senos e cossenos. É isso mesmo ou não? A gente aprende o que? Seno e cosseno. Tá? A gente aprende seno e cosseno, que é para exatamente fazer essas continhas, né? Isso, por exemplo, uma das funções, né? É exatamente encontrar as componentes de um vetor, não é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui nesse triângulo aqui, vamos usar, deixa aqui guardadinho mesmo, né? Deixa aqui guardadinho essa expressão. Vamos usar ali o seno de teta para mim ali. Quem é o seno de teta? Alguém faz aqui comigo ou não? Vamos calcular, usar aqui seno de teta. Confusão, né? Vamos lá, seno de teta. AX Isso, meu amigo. dividido por A, ou Isso. por A com um vetorzinho em cima, né? Exatamente. Seno de teta vai ser o cateto oposto. Olha só para quem teta olha. Olha ali, ó. Teta tá olhando para quem, ó? Teta tá olhando para a Y, né? É para quem ele olha. Então, a Y é o cateto oposto, não é isso? Então, a Y sobre a hipotenusa, que é quem? Que é A, não é isso? Tá? A hipotenusa que é A. Show de bola? Então, usei essa expressãozinha aqui. Deixa essa aqui guardada aqui embaixo. Ó, fica aqui em cima, fica melhor ainda. Fica organizada. Vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte, esse A dividindo, eu posso passar ele multiplicando ou não? Vai ficar A vezes seno, né, igual a Y. Ou seja, a Y é igual a quem? A seno de teta. Ou seja, a componente vertical é o valor de A multiplicado pelo seno do ângulo. Pode ser ou não? Se eu usar o cosseno de teta, posso usar o cosseno de teta? Me diga agora quem é o cateto adjacente. Me diga lá. Quem é o cateto ao lado de teta? O cateto ao lado de teta, Giovana já disse aí para mim que é o AX. É aquele coladinho, né, de teta. Ó. Coladinho é colado, ó, juntinho. Ó. O AX é o colado, né? E o AY é o cateto separado, né? Ó, separado, esse ou esse, né? Tanto faz, né? É para quem ele olha, né? Então agora é o AX, o cateto adjacente. Pela hipotenusa que é A, vou encontrar que AX já ser igual a quanto? A vezes quem? Cosseno de teta. Show de bola? Então, essa vai ser a componente AX aí, né? Eu peguei, já fiz mais prático, né? Vocês já viram que é mais rápido aqui, né? Eu peguei simplesmente o A dividindo, passei ele multiplicando, não é isso? Já fui direto, né? O AX dividindo, passei multiplicando, AX é A cosseno de teta. Então, você usando o tamanho de A e o ângulo entre eles, o seno do ângulo entre eles, vocês podem calcular os valores das componentes de um vetor. Não é fácil, não? Né? A componente horizontal e a componente vertical. Dá para usar trigonometria e obter as componentes. Vamos fazer esse exemplo numérico aqui, né? Para ficar mais claro, né? O exemplo numérico é esse que eu estava citando aqui antes, né? Tá? Esse é o exemplo numérico que eu queria fazer aqui com vocês. Aí eu tenho aqui o seguinte, né? Eita, pronto, aí foi. Aqui eu queria colocar metros, né? Metros, 10 metros, tá? Coloquei 10 metros aqui. Agora, na calculadora, confiram aí comigo, por favor, o seno do ângulo 37 graus. Veja se não dá para mim, por gentileza, 0,6. Por favor, confiram aí para mim se não é 0,6. O seno de 37 na calculadora, seno de 37 graus. Cuidado para não usar radiano, viu? Vê se não é 0,6. É? Ou não é? É aproximadamente isso mesmo, professor. Pronto. Aproximadamente. Deu 0 alguma coisinha lá, né? E o de 37 graus, confira aí para mim, por favor, se não dá 0,8 na calculadora. Conferiu? Sim. Perfeito. Aproximadamente 0,79. Perfeito. Então a gente sabe o ângulo, né? O seno e o cosseno do ângulo, então podemos encontrar as componentes. Então, para encontrar as componentes, é só fazer o seguinte, ó, galera. AX é a cosseno de teta. Professor, por que AX, você já foi escrevendo que AX é a cosseno? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Para não ter que usar de novo cosseno. Não. Faz o seguinte, ó. O AX é a componente colada ou separada do ângulo? Ela está colada ou separada do ângulo teta? Ela está colada ou separada?
Colada, né, Giovanni? Colada. Então, se ela está colada, eu vou fazer o seguinte método. Colado, eu uso cosseno de colado. Pode ser ou não? Cosseno de colado, tá? Se ela estiver separada, quem é a componente que está separada do ângulo? É o AY, né? Então, ó, seno. Ela está separada aqui, ó. Separada. Aí eu vou usar na minha decorebazinha seno de separado, tá? Cosseno de colado e seno de separado. Essa é a dica aí, tá? Se a componente estiver colada ao ângulo, usa o valor do vetor vezes o cosseno. Se ela estiver separada do ângulo, a componente estiver separada daquele ângulo θ, você usa seno de separado. Show de bola? Então fica assim, estabelecido, esse bisuzinho aí, né? Aí vai ficar aqui a x já dá quanto, ó? O A dá 10 metros, né? E o cosseno de quanto, galera? Cosseno de θ. Cosseno de 37 graus, não é isso? O ângulo θ é 37. Cosseno de 37 ali em cima dá 0,8, tá? 0,8. Se for um ângulo notável, já é melhor ainda, porque já tem a tabela de ângulos notáveis, não é isso? Já tem a tabela para ângulos notáveis. Então, vai dar conta aí, galera, por favor. 0,8 vezes 10 dá quanto? O valor da componente AX. O valor da componente AX vai dar 8, não é isso? Perfeito, Giovanni. Então, AX dá 8 metros, tá? Então, a componente AX é 8 metros. E a componente AY, vamos embora para a componente AY. Olha lá. Componente AY vai ser assim, ó, professor. Vai ser AY vai ser igual a 10 vezes o seno de 37 graus. Quanto é que dá o seno de 37 graus? 0,6, né? Isso, meu amigo, 0,6. Vai ficar 10 vezes 0,6. Como esse A está em metros, né? As componentes dele também vão estar em metros. A Y vai dar 6 metros. Show de bola? Certo? Vou fazer aqui um adendozinho. Deixa eu fazer um adendozinho aqui. Tem uma coisa em vetores que a gente chama de vetores unitários, tá? Vetores unitários. Eles são muito legais, os vetores unitários. Nome unitário quer dizer o quê, unitário? Diz aí, para mim. Unitário quer dizer o quê? Quer dizer unitário. Diz aí? Ninguém lembra, não? Unitário quer dizer um, né, pessoal? Um. Exatamente, Gustavo. Quer dizer um. Veja só. Se eu fosse fazer aqui a minha escala, você ia ver que, na verdade, se eu fizer aqui uma escalazinha aqui, ó, vou fazer uma escalazinha aqui para... Deixa eu colocar isso aqui embaixo, diminuir aqui, pronto. Vou só ajeitar aqui o desenho. Aí, ó, pronto. Aí vou fazer uma escalazinha aqui com vocês, ó. Ver se vai bater, ó. Eu disse que a X deu 1, não foi, ó? Ó, vou pegar aquela escala que tem 1 metro, cada quadradinho desse é 1 metro. Vamos ver se bate, viu? Vou ver, eu espero que dê. Eu espero que dê certo. Eu vou pegar esse cara aqui, vou subir um pouquinho só. Ah, agora vai dar certo. Aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. 6, 8, né? Ele disse que a X deu 8, né? Vamos pegar a nossa escala aqui para ver se bate. 8. Vai contando aqui comigo. 3, né? Vai contando aí, me ajuda aí. 3. Aí vou pegar logo isso aqui, ó. Opa, vai ficar bom. Eita. Pronto, parece que deu certo, ó. Parece que aquele vetor AX, na minha escala ali, tem tamanho quanto mesmo? Só uma questãozinha de ordem de tamanho, né? Mas aí dá pronto. Olha lá, parece que ele tem tamanho quanto aí? Quantas unidades ele vai ter mesmo aí? Parece que bateu, não foi? Deu quantas unidades? 8 unidades, né? 8 metros, né? Chama aqui de metro, né? Digamos que esses quadradinhos têm uma escala de 1 metro. Então, a X, ó, ele deu, vamos ver, vamos botar aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo, ó. A X tem tamanho 8 metros. Bateu, não foi? A X tem tamanho 8 metros, né? Certo? Aí eu poderia fazer, para ficar bonito, dizer que existe um vetor unitário aqui, ó, ao longo do eixo X, ó. Um vetor de tamanho 1. Eu não sei se essa cor fica boa. Vou colocar aqui vermelho. Tá? Eu vou dizer que tem um vetor aqui de tamanho. Essa cor fica melhor ainda. Pronto, preto também fica bom. Eu vou dizer que na direção horizontal tem um vetor de tamanho 1. Tá? Tamanho 1. Eita, confusão aqui, não foi? Pronto. Pronto, tem o tamanho de vetor 1, que eu vou chamar de I. Posso chamar de I?
I vai ser o vetor na direção horizontal, I, tá? E chapéu. E chapéu é o chamado vetor unitário. Eu vou colocar um no eixo X e eu vou colocar também um no eixo Y. Pode ser ou não? Vou colocar um vetor também no eixo Y. Um vetor unitário também no eixo Y aqui, ó. Esse vetor unitário no eixo Y eu vou chamar de J. Pode ser? Tem livro que chama de X e J. X e Y. Eu vou chamar de I e J. Que é muito comum na física a gente usar esses vetores unitários. O que é um vetor unitário, galera? Vetor unitário é um vetor de tamanho 1. Na escala, dá para perceber que ele tem tamanho 1 ou não? Ou não? Tem tamanho 1 ele ali, né? I e J são os vetores unitários. Então, vê se vocês concordam comigo. O AX, ele não equivale a 8 Is. Confere ou não se nos dá 8 Is. Se eu colocasse 8 Is direcionados, um do ladinho do outro, não daria 8 I ou não? Eu vou colocar aqui, vou encher o saco de vocês. Ó, mas olha só, não seria 8 I ou não? O vetor AX. É que nem aquele exemplo que eu comecei ali hoje. Coloquei quanto? 3V, não foi? Ó? Vê lá. Ó. Isso aqui, ó. Dá 8i, não é isso? Né? 8i. Então, eu vou escrever que o AX, vou apagar aqui para não ficar muito cansativo para vocês. Tá? Mas eu vou escrever aqui, ó, que o AX dá 8i. AX. Por que 8i? Porque ele tem tamanho 8, né? E aponta na direção do vetor I, não é isso? Que tem tamanho 1 metro. Beleza? Do mesmo jeitinho, se você fizer a continha aqui, ó, você vai ver que o AY tem tamanho 6, ó. Eu não vou colocar aqui, ó, mas... Tá? E vou colocar aqui, ó, que ele tem tamanho 6 unidades, ó. Vou colocar aqui, pronto, ó. Beleza? Então, o AY, ó, ele tem tamanho 6, ó. Conta comigo aqui, ó. 1, vamos pegar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O AY tem tamanho 6. Então, AY, eu posso escrever ele, ó, como 6J. Se liga aí, ó. Quando você escreve um vetor dessa forma, ele é interessante, porque o I tem tamanho 1 e o J também tem tamanho 1. Então, você está dizendo que o AX é 8 vezes I, e de fato é, né? Ele é 8 vezes maior que o vetor I, e o AY é 8 vezes, 6 vezes o vetor J, ó, né? Você está dizendo isso aqui, ó. Certo? Você está dizendo, simplesmente, ó, que o vetor AY, ele é 6J, você está dizendo que o AY é 6J, e o AX é 8i. Legal, né? Tudo bem? Que é multiplicação de um vetor por um número. Ah, por isso que ele começou a aula falando daquilo ali, né? Se eu pegar o vetor i e multiplicar por um número, eu obtenho outro vetor, que é o AX. Se eu pegar o vetor j e multiplicar por 6, eu obtenho o AY. Exatamente como ele começou a aula hoje. Pegando um vetor e multiplicando por um número. Sendo que o i e o j são vetores de tamanho 1. E simplesmente o tamanho de AY vai ser o tamanho de J, né? Inclusive, isso é muito legal, porque se você pensasse em coordenadas de pontos, qual seria a coordenada desse ponto P aqui? Alguém me diz? Coordenada? Coordenada, né? É assim, né, que a gente aprende matemática, né? XY, né? Quem é a coordenada daquele ponto? Quem é a coordenada X dele? Me diz aí a coordenada X. É quanto? Daquele ponto P. A coordenada X dele é 8 e a coordenada Y dele dá quanto? 6. Olha que legal. Aquele extremo do vetor coincide, né, as coordenadas daquele extremo coincidem exatamente com as componentes X e Y dele, respectivamente. Que massa. Legal, né? E ainda tem um outro lance. O vetor A, ele foi escrito no começo da aula aqui, ó, como sendo a soma, né, de AX mais AY. Mas a gente, de modo geral, pode escrever que A é o valor da componente AX vezes I, não tem nada demais, né? É como se aquele AX fosse a componente do vetor, mais o AY vezes J, tá? Isso aí é um adendozinho, né? Vocês vão ver que legal, né? Que a gente chama, né, de escrever um vetor em termos de vetores unitários, tá certo? Os vetores I e J em termos de vetores unitários, tá? Beleza?
Show de bola, galera? Né? Então, naquele caso ali, ó, o vetor A, por exemplo, ele seria o quê? Ele seria, eu escrever ele em vetores unitários, o vetor A seria o seguinte, ó. O vetor A seria igual a 8i mais o quê? Mais CJ. Beleza? Certo? Isso aí seria isso, né? Ou seja, a componente x dele é 8, né? E a componente y dele, né? A componente vertical dele é 6. Então, ele vai ser escrito assim, ó, 8i mais CJ, tá? Certo? Então, isso é como a gente escreve um vetor em termos de vetores unitários. Galera, vou dar uma encerrada aqui. Tá bom por hoje, né?